E aí, meus parceiros, tudo certo? Aqui é o Júnior e hoje estamos aqui para mais um episódio do quadro One Shots, este quadro aqui do WJB que a gente fala de one shots, né? Essas histórias curtas que a gente ama ou não, né? Tem que ver nesse episódio, né, Hobbs? Oi, gente, tudo bom com vocês? Esse negócio de essas lendas de internet, SCP, Backrooms ou qualquer outras lendas de internet, eu acho muito interessante. Eu não sei por quê, copypasta é sempre maneiro de ler. De ler, de ver vídeo. Sempre quando eu posso, eu tô vendo vídeo dessas lendas, cara. É muito divertido de ler e ver a criatividade das pessoas. Eu pensei, já chegou uma época que eu pensei que era real. Mas Ó, depois eu descobri que era mentira, eu fiquei triste. tu assistiu aqueles documentários do National Geographic de... Ó, tem que... Mano, a lenda do homem borboleta. E os caras tinham que ver se existia mesmo, o Sim, monstro do ô, Lago Ness. Pô, era legal, cara. Tem uma vez que eu me caguei e não consegui ver, mano. Fiquei com medo real, mano. Eu não consegui terminar de ver, mano. Eu nem lembro qual que era. Acho que era de um lobisomem, cara, que me deu medo real desse caso. Eu não consegui terminar de assistir. Eu só não assisti mais. Mas sempre essas lendas assim eu sempre gosto. Pode ser falso ou não. Na maioria das vezes são falsos, mas é muito divertido de ver, tá ligado? E como o Hobbs adiantou, a gente vai falar do SCP Comic Anthology Kai, vulgo SCP Zaidan Kai, que é um mangá que fala de SCP, né? Que é o. Que nem que o Hobbs introduziu aqui, que é aquelas coisas de universo que vai sendo criado sem que tenha, tipo, um dono original. Porque, obviamente, alguém criou o conceito de SCP, mas eu digo no sentido de que não é como se tivesse alguém ditando. Tivesse um cara que criou o universo inteiro, aí tá ditando outras pessoas para fazer. Não, tipo, alguém teve uma ideia, aí outras ideias foram surgindo, e no ponto atual do SCP é basicamente qualquer um pode escrever desde que seja aceito pela moderação, né? Isso, não for tão. Não precisa ser aquele SCP tão escaralhado, sabe? Se for aquele SCP com um backstory legal, interessante, aí o povo aceita, porque tem milhões de SCP já. Tem tipo de SCP de Deus até uma caneta, tá ligado? E a ideia do SCP, além de ser história colaborativa, é de que, no caso, a graça do SCP é que a gente lê as coisas na visão da Fundação SCP, que basicamente é um grupo que é encarregado de diversas coisas, diversas anomalias da sociedade, né? E quando eu digo anomalias, eu digo, tipo, monstro, que nem o Hobbes falou, né? Monstros, objetos que... Basicamente tudo que pode afetar negativamente ou afetar mentalmente a sociedade de forma que poderia causar o caos, né? Uhum. Basicamente. E eu não sou diferente do Hobbes, eu não tenho tanto interesse por esse tipo de coisa. No geral, nunca fui muito fã de ir atrás de histórias feitas por fãs, porque óbvio que vai vir muita coisa interessante, né? E óbvio que os caras do SCP têm um crivo deles de qualidade, né? Mas eu não me interesso tanto porque é que sei lá, eu prefiro ver algo vindo a partir de uma mente criativa, ou pelo menos de um grupo de mentes criativas, do que algo que é feito por qualquer um, sabe? Mas enfim, bora começando o mangá aqui, né? Esse mangá é uma antologia, né? A antologia daquelas que cada capítulo é feito. É desenhado, né? Porque feito o roteiro original já vem da comunidade SCP, né? Mas é desenhado por Autores vários diferentes. por vários desenhistas, e que no geral a maioria que tá aí não é famoso, né? Não tem, Ah, tipo. A é. maioria que tá aí é só, tipo, só fez essa história mesmo e é isso, sabe? E uma curiosidade, essa é a primeira antologia que eu li. Nunca tinha lido Na antologia história. antes. Não, da história, não tô zoando, pô. Enfim, começando aqui, ó. Foi lançado pela editora Kadokawa, não foi lançado em nenhuma revista, né? Em 2019. E primeiro capítulo é o prólogo para explicar toda a situação da Fundação SCP, que é basicamente isso que a gente falou até agora, né? Então, Isso, o prólogo explica o que são as CP, são entidades que existem por aí, que tem umas entidades que são boas e outras entidades que são ruins. E ele meio que te isso. convida para meio que ser um estágio para a pessoa ver como que funciona o SCP, como são os SCP, e se você gostou e quer continuar para estudar, melhorar a fundação, sabe? E ele te dando bem-vindo à Fundação SCP. Enfim, começando agora mesmo no segundo capítulo com SCP-049, o médico da peste. Ó, antes de qualquer coisa, ó, essa antologia, eu acho que no geral ela é mais. Óbvio que aí, tipo, quem é fã do universo vai dizer, caralho, eu quero comprar não sei o quê. Mas acho que no geral essas histórias todas são meio que mais introdução só. Porque basicamente não. Que quem já é vidrado em SCP já vai saber tudo das lendas, tá ligado? Então meio que não tem nenhum acréscimo. Não tem, tipo assim, nossa, mas bora entrar na psique do médico da peste, não sei o que, não. É tipo a introdução e é isso só.
Então, meio que a nossa análise vai ser muito mais envolvida do tipo, se a gente achou interessante as histórias ou não, do que, tipo, mano, ela foi bem escrita, não sei o que, ai, sabe? É assim, cada SCP daria um volume tranquilo. Uns Só que 10 talvez. isso, tem esse SCP aqui que daria uma história de 10 volumes se ele quisesse fazer. Porque seria legal ele mostrando, tipo, devagarzinho, de como o SCP foi encontrado, de como ele foi desenvolvido e mostrando os exames, sabe? Dia um volume mostrando o que aconteceu. Um ano como que está o SCP, sabe? Hum, Seria interessante, eu gostaria de histórias assim. hum. Seria interessante, eu leria. Enfim, o Médico da Peste, né? Que é, que é claramente inspirado naqueles médicos da época da peste bubônica, não sei o quê. Uhum. Cara, eu acho. Eu vou dizer, ele é interessante, assim, mas, tipo, eu não achei nada tão. Eu não... O que ele é interessante é pra tu entender a mentalidade dele, né? Do como é que ele enxerga o mundo, né? Isso. Muito foda. Esse é um que daria esse é um que eu realmente queria ver a história difundindo desse cara, só pra ver como é que esse cara, como é que esse médico da peste viveria em diversos universos, tá ligado? Tentando, Uhum. ele meio que sendo o médico tentando ressuscitar os mortos, tá ligado? E também, pra ele voltar, ele tem um líquido estranho que ele injeta nos corpos. O que será que é esse líquido? Mano, o que que é esse líquido dentro de uma garrafa aí do SCP-300, hein? No 300. Ô, esse é muito legal, cara. Se tu coloca no microscópio, tu começa a ter uma viagem muito louca, né, velho? Mano, imagina se o Yuasa fizesse um anime disso, mano. Pô, e esse capítulo eu achei bem diferente a arte, cara. Eu gostei muito da arte, que ela não é aquelas artes finalizadas, só que tem seu mérito, sabe? Ah, cara, essa história, eu acho que essa história é perfeita perfeita eu tô exagerando, digo perfeita no sentido de que é o suficiente pra mim em 10 páginas, tá ligado? Porque não tem o que expandir, cara, é só tu, a não ser que tu seja aqueles cara de viagem loucona, fazer um novo Ultra Heaven, tá ligado? E se você começa a mostrar essas viagens, como que elas são? Aí vai ser aqueles mangá que terminam sem porra nenhuma, né? Que é aqueles mangá que é tipo, aí a última página é uma flor, aí a flor se expande, aí tu descobre que a Hum, flor, na verdade, era um pé do cara, aí o pé vai expandindo e tu descobre que na real era a cabeça de uma moça, tá ligado? é. Esses mangá assim, doido. E o mangá termina também de uma forma melancólica, porque o Dr. Venom, ele aparentemente me lembrou de algum ente querido. Chorou? Chorei, mano. Um mais pra frente me deixou triste, velho. Enfim, é isso. Aí a próxima história é SCP-818-JP. Isso é importante adicionar que eles têm um SCP a comunidade SCP global, só que aí tem as comunidades que é dependendo do país, né? Então, por exemplo, existe o SCP-818 já, só que ele é diferente do 818-JP, porque esse daí é o que foi criado na comunidade japonesa, tá ligado? Uhum. Que, no caso, é o dos velhos que acreditam, que creem em alguém, né? Que rezam, mano, por assim dizer. Nossa. É, que eles se acham superior a todos. Ela é mais ou menos legal porque ela faz aquela crítica do ser humano se achar que é Deus, sabe? Do ser Uhum. humano se achar um ser mais imponente do que ele é, sendo que no final das contas, quem depende do ser humano acaba sendo o próprio ser humano, ou seja, tipo, o ser humano fica levando o próprio ego, tá ligado? É uma crítica social foda, né? Aí, ó. Putz, Nossa. grila, mano. Ah, eu achei essa aqui uma das piorzinhas. É, porque, tipo, é bem isso mesmo. E, tipo. Cara, a história é muito só isso mesmo, então bora avançar aqui, ó. SCP-2480, Ritual Não Acabado. Nossa. E esse começou também a mostrar, borrar as datas e também a cidade onde fica. Eu acho muito legal desse CP que começa a borrar pra não divulgar pro público geral onde fica esses negócios e quando foi a data. Eu acho legal, mano, esses detalhezinhos. Faz implementar as histórias do SCP. Ei, mano, tu moraria aí, mano? Não, desculpa, não, se eu morasse aí, eu estaria morto, velho. Eu não sei, mano, vai que tem enlouquece junto com eles. Nossa, ou aparentemente é uma entidade só, né, que começa a fazer todo mundo que vai pra cidade ficar maluco, né? Exato, mano. Pô, eu achei bizarro, como mais tu fala, né? Bizarro, né, mano? Eu gostei desse daqui pra ver, porque mostra também a loucura da humanidade, porque ele pega tudo que a gente tem de impulso, que é sexual, ou qualquer impulso que a gente tem, e eleva ao máximo. Hum, Que é impulso de matar alguém, impulso libidinoso, né? exato. Ou impulso material, que ele pega o seu e eleva ao máximo. Aí, ó. Próximo é o SCP-3998, o Cadáver Sem Pernas. Esse daí é pra se sentir mal, né, mesmo? A menina. Uhum. A menina espancada pelo marido, aí ela. Aí ainda.
fez o pacto com o demônio e depois ainda se fudeu depois, né, mano? Foi queimada na cruz tentando se salvar, só que sacrificou por ela mesma, né, cara? Acho que a graça dessa história pra mim é ver no sentido da a punição do marido, né? No sentido de que, tá ligado? Não, sim, porque ele foi morto e perdeu a perna. Ele virou um SCP conhecido se ficar sem perna. Tá Isso. ligado? Essa coisa tu pensa que óbvio que a menina sofreu, né? Mas tu pensa que o cara vai sair ileso, só que não. O cara vai ficar marcado na história pra sempre como uma entidade existente que é o fogo que arde sem se ver, né, mano? Como já dizia o Luiz Camões, né? Uhum. Resumindo, ninguém saiu bem nessa história. Exato, mano. Nem o diabo que, tipo, queria a companhia dela não ficou feliz. Exato. É um conto bem melancólico esse da SCP, porque eu acho legal esses contos, porque tem uns contos que é só uns bichos que matam todo mundo e foda-se, mas tem uns contos que é meio melancólico e legal de ler, sabe? Exato, mano. Enfim, a próxima história aqui, SCP-076, Abel. Dá pra entender, né, dessa história, porque que o estilo artístico dessa história é mais, entre aspas, besta. Porque, cara, essa história, se for pra botar arte realista, ia ficar muito violento, velho. Porque o maluco dilacerando todo mundo, tá ligado? Qualquer coisa. E Uhum. eu gosto muito dessa história do Abel, cara. Eu acho. É porque eu acho que ela se encaixa mais na ideia do que é o do próprio relatório, no sentido de que que a gente vai sabendo todas as facetas do Abel até o ponto dele se tornar algo que basicamente desistiram dele, tá ligado? Uhum. E é legal que isso aqui, de todas, foi o mais um. Isso aqui foi o mais relatório possível, porque mostrou devagarzinho, mostrando o começo do relatório, mostrando os corpos que foram mortos por ele, tipo, também censurou um pouquinho de cada coisa. Aí mostrou eles pedindo ajuda para os outros, sabe? Foi o mais completinho e teve um. Finalizou, sabe? Só que o D finalizou com o final aberto. Porque finalizou que o experimento que eles tentaram fazer com o Abel deu errado. O primeiro experimento. Aí eles tiveram que trancar. E pra outra pessoa tentar fazer um experimento com o Abel, tá aí. Esses são os resultados. Que muito provavelmente que eles não voltariam, não vão voltar a usar o Abel, porque ele é muito perigoso de se usar. Só se tiver um SCP que coopere com o ser humano pra ajudar, sabe? O Caim, mano. Isso. Pode ser também. Vai ter a guerra épica entre os dois, né, mano? É, nossa. Aí o próximo é o SCP-3213, o Cal e as focas. Ô, esse é o mais estranho, o mais engraçado, mano. É porque essa história, não que as outras não sejam absurdas, né? Só que ela entra no absurdo cômico, né? Que, tipo, que é uma ideia meio besta, assim, olha, só existe um cara, um único cara específico, em que todos os animais que são, tipo, foca, morsa, não sei o que, xingam o cara de tudo que ele fez, e, tipo, só xingam ele e mais nada. O resto do mundo continua o mesmo, exceto quando essas focas venham o Cal, mano. Foda, mano. Nossa, coitado do velho, né, mano? Nunca mais vou falar com os animais, velho. Mano, mas eu acho que dependendo do que ele fez, ele mereceu mesmo. Ô, mas o que será que ele fez de tão grave pros animais odiarem ele, velho? Não sei, mano. Triste, né, mano? Mas o próximo é SCP-166 da Sucubus pelada. Essa é complicado, porque pensa, você é uma pessoa comum e do nada sua vida vira tudo e você não consegue ficar perto de ninguém mais. Ah, cara, eu acho essa história, tipo, tão. Eu acho essa história tão padrão no sentido de ser aquela coisa do. Ai, uma criatura que vai ser excluída da sociedade por algum motivo e é isso, sabe? E não vai tão além isso daí. Óbvio que é triste o negócio do. Ai, ela nunca vai poder se relacionar direito com as pessoas por causa do problema dela de ser sucubus, não sei o que, mas eu acho bem qualquer coisa isso daqui. Não, eu acho legal, eu acho legal. Chorou? Não chorei, mas eu fiquei triste por ela, cara. Esses contos SCP, quando são os contos SCP mais tristes, eu acho legal, sabe? Tá falando isso daí, mas eu acho que, nas tuas características, eu acho que a próxima história, SCP-191, Criança Ciborgue, eu acho bem mais interessante isso aí do. Ah, não, sim. Eu acho essa da Sucubus interessante, mas desse 191 eu acho que é a mais triste que tem. Porque pensa, ela era um ser humano comum, né, antes.
Aparentemente sim, aí ela entrou, ela virou meu ciborgue, aí aí basicamente tá tendo que cuidar, aí tipo, tá tendo basicamente que cuidar de alguém que depende dos outros pra sempre, e como ela é essa criatura anômala, então meio que aí vem as complicações, né, porque tu não sabe como é que vai funcionar a psique dela, tu não sabe se a coisa a transformação ciborgue dela foi por meio de qual objetivo, quem fez isso, por qual razão. Será que ela do nada pode virar uma arma nuclear, não sei o quê? Será que ela pretende fazer o fim da humanidade ou ela é apenas uma criança que vai sofrer pro resto da vida por estar no corpo de um ciborgue? Nossa, mano. Isso é verdade. Teve aquele doutor ainda que cuidou dela, se apegou a ela e tentou fugir, mas esses negócios de SCP não pode fugir da fundação. E meio que ele teve no final uma lavagem cerebral que ele esqueceu e que cuidou dela, sabe? O chefe dele é um filho da puta também, mas ele deu um motivo bem claro. Eu acho um motivo totalmente aceitável, que era da coisa assim, ó. Cara, ok, tu vai fugir com ela, e aí? Tu vai cuidar Só- dela pra sempre? ah, Não, Tu- porque, beleza, ela fugiu, eles fugiram, tá? Mas como que ele vai cuidar dela na sociedade, tá ligado? Porque se ele for tentar levar pra escola, não vai conseguir, porque ser humano, quando vê alguma coisa diferente dele, Ele tende quer a. matar. E não, também tende a excluir. Então, muito difícil ela conseguir integrar essa criatura à sociedade. Então, a melhor coisa que ela pode fazer é ficar na fundação, sabe? Até é muito complicado, cara, se você querer tirar ela de onde ela fica. Uhum. Mas e aí, Hobbs, entrou no epílogo, tu vai se alistar na Fundação SCP, Pra mano? caralho, cara. Nossa Ó, senhora, mano. mano, mas tu não vai ter reconhecimento, mano. Ué, o que que tem, mano? Pelo menos eu vou fazer uma coisa que é legal. Estudar criaturas que a humanidade nunca viu e só eu vou ver. Eu vou ser aquela pessoa que vou ter os segredos da humanidade, Tu vai ser sabe? o cult, é isso? Tu quer ser o Isso. cult. Não, porque entrando na Fundação SCP, obviamente que eu vou ter contatos com governos, porque pode ter SCP que. Não, pode ter SCP que surge em um país. Aí o governo vai chamar a gente, aí a gente vai descobrir os segredos lá, pô. Ei, tu vai ser que nem aqueles malucos por exemplo, a Terra vai acabar com. Vamos dar o exemplo de que a Terra vai ser destruída com um meteoro. Aí o meteoro chega na Terra e tu fala assim, pô, sabia já. Eu falava desde sempre que a porra do meteoro ia vir, e aí via agora todo mundo se fudeu aqui, ó. Eu sabia já. Não, mas obviamente, né? Se poder divulgar que a Terra vai acabar, né, antes, tem como fazer, né? Pode, né? Eu acho que a Fundação Não, mas, SCP não vai querer fazer que a Terra acabasse, né? não, mas ninguém ia acreditar em tu, mano. Ah, eu não posso fazer nada, mas eu. Eles são uma organização secreta, mano. Os caras vão dizer assim, uma garrafa que tem um mundo dentro, mano. Tu é doido, cara. Tu é doido. Aí É, essa garrafa destrói o mundo e vão falar assim, mano, sabia. Mano, tava óbvio, velho. Tava na tava cara, mano. óbvio. Vocês são trouxa. Não, mas obviamente que eu entraria na Fundação SCP. Não tem, acho que não tinha nem discussão, cara. Porque eu acho que eu teria um salário interessante, porque eu teria que guardar, que eu teria que cuidar de muitas criaturas, muitos segredos. Nossa, mas deve ser horrível morar lá, mano. Porque eu chuto que tu tem que viver no negócio. Não, sim, sim, eu acho que viveria lá, mas acho que teria esporadicamente você poderia sair, mas assinando um contrato que você não pode falar onde você trabalha. Obviamente, eu acho que eles não vão te privar da sociedade de fora. Porra, tu vai falar assim, ó, por que que tu. Ô, filho, por que que tu ficou 5 meses fora? Ah, mano, eu tava por aí, tá ligado? Não, aí teria um contrato. Não, aí deve ter alguma coisa que a fundação faz de fachada, sabe? Mas enfim, ó, tacando meu veredito aqui, tem coisa interessante, mas não, eu não vou perder horas do meu dia indo atrás entrando no site da SCP e lendo histórias, não. Eu prefiro seguir minha vida, sabe? Não, assim, obviamente que eu não sou aquele psicopata que vai atrás de tudo, não. Esporadicamente eu vejo vídeos de SCP, também de backroom, sabe? Porque vai que eu entro na backroom, sabe? Eu tenho que saber como sair, Mas, sabe? mas como é que tu não garante que tu já tá na Backrooms, mano? Tem isso também, Aí, tá é. ligado? Não, mas eu acho legal. Mas acho que é isso, né? Tu tem alguma coisa a acrescentar? Não, gente, então é isso, gente. Procurem mais sobre SCP. E aí, vocês gostam de SCP, gente? Deixa nos comentários. Ó, você gosta de SCP? Dá like. Você não gosta? Comenta. Isso. E se você não acha nada, compartilhe. Isso. Mas enfim, ó, tá tudo aí na descrição para quem quiser ver as minhas redes sociais do Hobbs, do WJP, canal de cortes, apoia-se, parceiros e Instagram e tudo mais, né? E é isso porque é isso. Tchau. Falou! É tipo,